Uma boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar o nosso colega, professor Carlos Eduardo, pela excelente explicação, pela dedicação e por todo o esforço, né, em trazer esse tema tão importante, tão atual, e da melhor forma possível, da forma mais clara possível, né, com muito sucesso. Gostaria também de agradecer, né, aos professores Daniel, Benigna e Dimitri, né, pela grande oportunidade. Eles foram os que possibilitaram, né, esse grande evento. E gostaria de agradecer também a todos que estão assistindo nesse momento. Eu vou compartilhar alguns slides agora. Eu não sei se vocês estão vendo já a minha tela. Vocês estão conseguindo me ver? Já estão vendo a minha tela? Sim, Bruna. Tá. Bom, eu me chamo Bruna Reis, sou advogada. Me formei em 2017 e atuei primeiramente com outras áreas, né, mais voltada para o direito empresarial e depois com direito trabalhista também. E eu nunca tinha me encontrado, né, de fato, com a advocacia, justamente porque eu trabalhava com áreas com mais questões processuais, mais questões burocráticas, né, que não tinha tanto esse lado humanizado do direito, que é o que me atrai tanto, né? Eu me recordo, inclusive, que eu participei de uma reunião que eu fui contratada por um cliente, né, para resolver os problemas trabalhistas da empresa dele, e que no meio dessa reunião ele desabafou, inclusive quase chorando, de que ele estava passando por um processo por um divórcio, né, com a esposa dele, e que além disso a mulher dele, a mãe dele estava sofrendo, né, com um câncer terminal. E eu me recordo que eu fiquei mais interessada em resolver aquelas questões do que os próprios problemas trabalhistas da empresa dele, né? Que eram problemas mais pessoais, mais profundos, né? E eu recordo que eu cheguei em casa naquele dia com uma angústia muito grande, um sentimento de frustração. E eu disse, eu escolhi a profissão errada, eu deveria ser psicóloga e não advogada. Né? E graças a Deus, esse sentimento de frustração terminou quando eu comecei a trabalhar com a área de direito de família, que eu encontrei uma grande paixão, um grande amor pelo meu trabalho, e principalmente também quando eu conheci uma técnica que é muito aplicada no direito de família, que eu conheci através de uma amiga minha, né, de uma conhecida, que estava passando por um momento muito difícil da vida dela. E ela justamente... eu acho que tem algum áudio ligado. Ela justamente entrou em contato comigo por saber que eu atuava no direito de família, me contando sobre a situação. Ela me contou, né, que ela estava em um processo de divórcio, que eles tinham um filho de 1 ano de idade e que eles não conseguiam chegar em nenhuma solução sobre questões de guarda, sobre questões de alimentos, sobre a questão, enfim, de como seria a convivência, de como se daria as visitas, né? Inclusive, quando eles tentavam conversar, eles acabavam se agredindo tanto verbalmente quanto fisicamente. E eu me recordava já que ela já tinha me relatado de outras relações dela em que os problemas acabavam se repetindo. Ela tinha o mesmo problema, uma relação não sadia, uma relação que terminava de uma forma conflituosa, sem conversa. E ela procurou uma psicóloga para ajudar nesse momento tão difícil da vida dela. E essa psicóloga indicou que ela fizesse uma técnica bem atual, que estava sendo utilizada com muita frequência, que visava justamente analisar, né, dar um olhar para todos os antepassados, a relação familiar dela, analisando como se dava a relação com os pais, com os avós, com os bisavós, irmãos e etc. E olhando, né, atentamente para as relações, ela percebeu que ela nunca teve um bom convívio com o pai dela. Não pelo fato de o pai dela ser de outro estado,
mas sim pelo fato de que o pai dela nunca esteve presente na vida dela, não só deixando de contribuir financeiramente, mas deixando de dar afeto, de dar carinho, de dar atenção, de dar cuidado. E ela sempre, quem foi o suporte da família dela foi a mãe. Então, essa era a figura paterna, essa era a figura masculina que ela tinha, essa era a imagem que ela tinha da figura masculina. E essa figura, ela acabava transmitindo nos relacionamentos dela. Por isso que os relacionamentos dela acabavam por ser frustrados, né? Porque ela acabou tanto trazendo isso para a relação entre o filho dela com o próprio pai do filho dela. O momento que ela pôde visualizar isso, ela conseguiu ver que ela também tinha parte de responsabilidade nesses conflitos e dessa forma ela conseguiu chegar numa conversa com seu marido, né, e consequentemente num acordo. Bom, essa técnica é conhecida como constelações familiares, que as constelações familiares visam justamente visualizar, né, criar a árvore genealógica da pessoa, né, que está sendo constelada, de modo a ver como é que se dava a relação com seus antepassados, que traumas, que medos, que aflições, que comportamentos que os antepassados passaram para essa pessoa, que podem influenciar nos seus próprios comportamentos e, consequentemente, nos seus relacionamentos futuros e, consequentemente, gerando conflitos, mesmo que de forma inconsciente. Afinal, todos nós, né, ouvimos os nossos pais. Por exemplo, não põe o dedo na tomada, Bruna, porque senão tu vai levar um choque. E eu, consequentemente, vou passar isso para os meus filhos, que vão passar isso para os netos, como uma tradição, como um padrão familiar. E, às vezes, quando pessoas diferentes acabam convivendo juntas, tendo recebido educação, suporte de famílias completamente diferentes, há um choque de educação, há um choque de padrões, né, que acaba gerando conflitos. Quando nós percebemos esses conflitos, nós somos capazes de nos responsabilizar e, de certa forma, chegar a uma conversa, chegar a um acordo. Bom, por que eu escolhi este tema? Além de ter explicado, né, a paixão que eu tenho pelo direito de família, a paixão que eu tenho ao descobrir essa técnica que trabalha tão diretamente com as emoções, né? Porque, principalmente nos conflitos familiares, nós podemos dizer que eles são movidos por emoções. Sentimentos de medo, sentimentos de tristeza, de mágoa, de ressentimento, às vezes de não reconhecimento, que acabam se transformando em raiva, em vingança, né? E esses sentimentos vão parar no judiciário com inúmeros processos que eles não se resolvem através de uma sentença. Isso que nós temos que ter claro. Bom, justamente, né, nesse meio a esse caos que nós estamos vivendo de pandemia, né, em que nós se vimos obrigados a ficar 24 horas por dia com os nossos familiares, né, devido ao home office, devido às aulas online das crianças, né, e por conta disso, as tarefas se multiplicaram, porque nós agora somos responsáveis também pelos afazeres domésticos, né? Assim como por ensinar os filhos, assim como esse convívio intensificado acaba por causar muita turbulência nas relações, né? Somando a isso ainda o estresse, o medo, a insegurança, né? Crises financeiras, tudo isso decorrente, né? Como vocês todos devem saber já da pandemia. Somado a isso, né, há inúmeros conflitos que foram parar nos tribunais. Os tribunais já estão lotados de processos, né, desde que se iniciou essa pandemia. Casos, não precisa nem ser advogado, né, para já ter ouvido algo sobre isso. Casos como, por exemplo, o meu filho não pode conviver com ele porque ele é médico. Meu ex é médico e ele está constantemente com pacientes contaminados, então ele pode contaminar meu filho. Ou a minha ex não pode conviver com meu filho porque ela faz inúmeras viagens de razão no trabalho e, consequentemente, ela vai ter contato com pessoas contaminadas. Ou outras situações, como, por exemplo, fiquei desempregado,
não posso mais pagar o mesmo valor da pensão alimentícia, ou a minha empresa fechou, não estou recebendo as mesmas verbas que antes, né? Então, todos esses aspectos vão aumentando de forma significativa o número dos processos. Bom, quem criou, né? Quem é o pai das constelações familiares é o alemão Bert Hellinger, que infelizmente nos deixou em 2019. Né? Ele foi um teólogo, pedagogo e terapeuta que atuou por 16 anos na África do Sul, né? Diretamente com a tribo dos Zulus, agora, uma tribo indígena africana. Agora imaginem, né? Um alemão convivendo diretamente com uma tribo indígena, né? Que são culturas completamente diferentes. E ele, nesse tempo que ele esteve presente com essas tribos, ele pôde conhecer elas. E conhecendo, ele pôde entender como é que se dava o comportamento desse povo. E ele pôde observar que, de geração a geração, as pessoas acabavam por repetir padrões, acabavam por repetir tradições, né, idealizações, comportamentos, né, e que o pai acabava influenciando o filho, que acabava influenciando o filho, e assim por diante, né? Então, ele pôde aprimorar, né, a técnica das constelações familiares quando ele se deu conta que há 3 leis sistêmicas que regem todos os sistemas familiares. Eu vou contar um caso que, inclusive, ocorreu na minha família para que vocês possam visualizar mais, com um melhor entendimento sobre a primeira lei sistêmica. Bom, o meu avô, né, era psiquiatra aqui no Uruguai, e ele tinha uma prima, né, que adotou uma criança. E ela sempre teve muito medo de contar para essa criança que ela era adotada. Por quê? Porque ela pensava que se ela contasse a verdade, esse filho ia querer saber quem era a mãe biológica e ia ter mais amor pela mãe biológica do que pela mãe adotiva. E ela, por anos, escondeu essa verdade, né? E ela consultou o meu avô, que era psiquiatra, e perguntou, né, para ele o que ele achava disso. E meu avô falou que, olha, eu acho que tu tem que falar já a verdade para ele, porque ele vai acabar descobrindo e ele nunca vai te perdoar por isso. E foi o que aconteceu. Em um momento de crise familiar, de grande desgaste, ela acabou contando para ele a verdade e ele nunca perdoou essa mãe adotiva. Mais do que isso, ele passou toda a vida dele tentando encontrar essa mãe biológica. A única informação que ele tinha sobre a mãe biológica é que ela era judia. E ele, inclusive, fez várias viagens a Israel em busca dessa mãe. Infelizmente, ele faleceu sem encontrar a mãe, né? E com essa... sem ter paz quanto a isso, né? Bom, eu trouxe esse caso para introduzir, né, a primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Segundo essa lei, todas as pessoas têm que pertencer, né? Pertencem a um sistema familiar e ali elas devem ser mantidas. Porque quando algum membro é excluído, né, desse sistema familiar, a consciência, passando de geração em geração, acaba por trazer essa pessoa de volta. É o que ocorreu nesse caso, em que a mãe biológica ela foi excluída do sistema familiar, ela não foi vista. E o filho, né, de todas as formas, ele tentou trazer ela de volta para esse sistema, inclusive se revoltando contra a mãe adotiva. Vou contar um outro caso para exemplificar sobre a segunda lei sistêmica, que é um caso que vocês devem ver vários, né? É um caso de uma empresa familiar, de uma família amiga, né, da minha família, de Novo Hamburgo, que quem fundou essa empresa foi o avô, ou seja, passaram 2 gerações depois do fundador, né? E essas gerações, tanto os filhos quanto os netos, eles viam as ideias desse avô como ultrapassadas, como se ele não soubesse mais lidar com os funcionários, como se ele não soubesse mais gerir aquela empresa.
né? E esses filhos e os netos começaram a ocupar os cargos de direção, os cargos executivos dessa empresa. Bom, a partir desse momento, foi gerado um grande conflito nessa família, justamente porque esse avô ele não era visto, ele não era reconhecido, né? E sendo que foi ele, né, que de uma forma ou outra, foi ele que proporcionou tudo isso à família. Não só ele que gerou essa família, né, que deu vida a todos esses membros, como também que deu vida a essa empresa, né? E ele não era visto, ele não era reconhecido. Bom, a crise nessa família era tão grande que eles realizaram uma constelação familiar e eles viram essa situação, eles puderam visualizar essa situação. No momento que eles visualizaram isso, eles passaram a reconhecer todo o esforço, reconhecer que, de fato, o avô tinha criado essa empresa. E, nesse momento, eles conseguiram desenvolver um diálogo e retomar a paz nessa família e a paz nessa empresa. Bom, conto esse caso para introduzir a segunda lei sistêmica, que é a lei da hierarquia, segundo a qual, né, as gerações que antecedem, elas devem dar educação, né, devem passar os valores, cuidados, proteção às outras gerações, e as gerações seguintes devem respeito, devem obediência, né, devem reconhecimento às gerações anteriores. Vou contar, então, um terceiro caso, né, para ilustrar a terceira e última lei sistêmica, que é um caso que vocês também devem ver muito presente, é um caso de um casal que eu conheço, de amigos meus, que, neste caso, o marido entregava muito. Não digo só em questão financeira, era ele que trabalhava, era ele que mantinha a casa, que pagava todas as contas, mas não só por questão financeira. Ele que era quem entregava cuidado, carinho, proteção, tolerância. Quando eles brigavam, era ele que ia sempre pedir desculpa, que ia retomar um diálogo. E justamente por ele entregar tanto, ele sentia a necessidade de receber isso também. Só que ele não via que ela não tinha como entregar algo que ela não tem. E ela, por receber tanto o que ela não poderia entregar, ela tinha um sentimento de dívida em relação a esse marido. Bom, o que ocorreu nesse caso é que essa relação chegou ao fim, como ocorre com a maioria das relações em que há uma situação de desequilíbrio. Estou contando esse caso para introduzir a terceira e última lei, que é a lei do equilíbrio, né? Segundo a qual deve haver um equilíbrio, uma troca, né, entre entregar e receber em todas as relações. E não digo, pessoal, só nas relações amorosas, eu digo em relação a amizades, em relação de parceiros, de sócios, né, em todas as relações possíveis. Há apenas duas relações em que esse equilíbrio não vai ser possível, que é a relação entre pais e filhos e a relação entre alunos e professores. Por que eu digo isso? Porque os pais, eles dão a vida aos seus filhos. Eles dão os primeiros cuidados, eles ensinam a falar, eles ensinam a caminhar, né? E o filho jamais vai poder retribuir isso aos seus pais. A forma, talvez, que ele possa retribuir isso é com gratidão à sua vida, né? E passando esses ensinamentos aos seus próximas gerações, né? Aos seus filhos, aos seus netos e assim por diante. Assim como a relação entre aluno e professor, né? Que o professor vai passar tantos ensinamentos aos alunos que nem sempre estes poderão retribuir. Bom, o Bert Hellinger percebeu que sempre quando há um desrespeito a essas leis, há uma geração de conflitos. E a técnica das constelações familiares, ela visa justamente buscar visualizar aonde há esses bloqueios do sistema familiar, de modo que as pessoas possam visualizar e possam tomar responsabilidade, tomar partido na sua responsabilidade em relação ao conflito, né? Ressaltando que nunca em um conflito a gente tende a botar a culpa é 100% do outro, né? Ele briga comigo porque ele não sabe conversar, porque ele é estúpido, ele não quer pagar, ele é um pai ruim, mas a gente nunca assume a nossa responsabilidade. Por que isso está ocorrendo? Eu também tenho responsabilidade nesse conflito. E as constelações familiares fazem justamente as pessoas tomar esse partido e poder, assim, chegar num diálogo. Bom, quem percebeu os benefícios, né,
das constelações familiares, teve a brilhante ideia de trazer essa técnica para o judiciário, foi o magistrado Sam Storch, né, que é um juiz da Bahia, e ele conheceu a técnica das constelações familiares quando ele estava passando por um processo de divórcio na vida dele, por inúmeros problemas pessoais. E ele utilizou essa técnica justamente para resolver questões pessoais da vida dele. E ele viu que os benefícios eram tamanhos que, quando ele passou no concurso de magistratura, ele resolveu trazer essa técnica para o judiciário. Bom, no ano de 2012, ele introduziu, né, através de inúmeras palestras, e ele também realizou essa técnica, ele aplicou essa técnica em 90 audiências de conciliação. Nessas 90 audiências, em casos em que apenas uma das partes, pelo menos uma das partes, participou das constelações familiares, constatou-se, né, teve um índice de 91% de conciliação. Enquanto que nos casos em que as duas partes do conflito participaram das constelações familiares, o índice de conciliação foi de 100%. Bom, tendo em vista esses grandes resultados, né, e os grandes benefícios trazidos pelas constelações familiares, o CNJ realizou uma pesquisa, né, no ano de 2018 e ele apurou, né, que mais de 16 estados da federação já vem aplicando, já vem introduzindo, né, as constelações familiares como um método, né, alternativo de resolução de conflitos também. Bom, gente, é difícil explicar esse tema em 20 minutos, porque é bastante coisa e é um assunto que eu realmente amo. Espero que eu tenha sido clara. Espero também, né, eu convido a todos que vocês leiam esse artigo, que ele está bem mais completo que a minha fala, e que leiam também os artigos de todos os colegas, né, que, como vocês viram, as apresentações são os temas mais variados, mais atuais e tão importantes para essa área do direito de família, né, escrito por profissionais tão ilustres, né, que desempenham a profissão com tanto amor, com tanta dedicação. E eu gostaria de encerrar minha fala com uma frase que eu encontrei, que eu achei muito importante. E eu vou ler em voz alta para vocês. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Dito isso, eu encerro minha fala com um grande agradecimento. Espero que vocês tenham gostado e espero vê-los em breve. Um grande beijo a todos.